Olha, na série de entrevistas que você está acompanhando aqui, debaixo do chapéu Perspectiva 2018, a gente tem conversado aqui com gestores de várias áreas da economia do nosso país. Falamos sobre várias delas. Agora a gente vai falar um pouco na área do laboratório, na área da medicina, enfim. Quem está aqui conosco é o Gustavo Janaldes. Gustavo é o CEO, portanto é o chefe, é o diretor, da filial brasileira de um laboratório alemão chamado Euroimmun. Gustavo, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Nós vamos falar em português ou em alemão? Em português, por enquanto. Gustavo, primeiro eu gostaria que você nos dissesse o seguinte: há quanto tempo está no Brasil o laboratório Euroimmun? Euroimmun é uma empresa alemã de 30 anos, completou 30 anos esse ano. No Brasil são 5 anos, também completados esse ano. Sei. Por que a empresa escolheu também colocar uma filial aqui no Brasil? Está olhando o mercado brasileiro, como é? Sim, pelas oportunidades. Antes de estar aqui como filial própria, a empresa veio com distribuidores, mas a capacidade de investimento do distribuidor ela não é comparável a uma multinacional. Então ela optou por instalar definitivamente no país para que eu conseguisse aumentar os investimentos e colher melhores resultados. Gustavo, quando a gente fala laboratório, a gente já imagina logo uma linha de remédios. O que você vende? Nós vendemos produtos químicos, reagentes químicos para diagnóstico. Então, são os testes que fazem o diagnóstico das doenças nos laboratórios de análises clínicas, nos hospitais, nas universidades, nas clínicas médicas. Entendo. São para doenças tropicais, já visto que nós estamos nessa área ou não? Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, nós nascemos com a natureza de diagnóstico de doenças autoimunes. Artrite reumatoide, lúpus são as mais comuns. Evoluímos para a produção de doenças infecciosas e desde que a Euroimmun decidiu vir para o Brasil, nós decidimos direcionar o nosso foco para a medicina tropical. Inclusive, temos muito orgulho de dizer que fomos a primeira empresa no mundo a oferecer o teste diagnóstico para Zika. Zika, que é uma doença que se propaga bastante no Brasil. Sim, ela tem, como o vetor, ele está muito presente, né? É o mosquito, né? Exato. Ele está muito presente na América Latina, então o foco principal das doenças, das flaviviroses, arboviroses, que são dengue, zika, chikungunya e algumas novas que ameaçam aí novas epidemias, elas se confirmam mais nessa região. E essas pesquisas científicas foram feitas no Brasil ou foram feitas na Alemanha? Elas foram feitas na Alemanha. Toda a parte científica, todo o conhecimento da produção é alemão, porém as amostras elas estão no Brasil. Desde 2002 nós temos uma regulamentação que impede o envio de amostras biológicas do Brasil para países de qualquer outro continente. Por esse motivo, nós decidimos estrategicamente posicionar a nossa fábrica aqui no Brasil, que inaugura agora em março de 2018, que nos permitirá também, como um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, produzir itens novos, testes novos, mais adequados às doenças presentes no Brasil e na América Latina. Quanto foi que o Euroimmun investiu no Brasil para 2018? Por enquanto, 8 milhões e 500 mil reais. Porém, esse investimento ele já subiu, e não por uma questão de planejamento, mas sim porque nós expandimos o plano estratégico. Sim, produzindo outros produtos? Outros itens, inclusive. Vamos trazer para cá, por exemplo, parasitoses, né? Doenças que são muito comuns, população ribeirinha, norte e nordeste do país, como o xistossoma, que é a famosa barriga d'água, leishmaniose, filariose, entre outras doenças que são muito típicas da América Latina. Posso entender, então, que vocês produzem um insumo, é isso ou não? Exato. É um insumo? Sim, é um insumo. Para a realização dos testes? Exatamente. Para que a medicina verifique se a pessoa está ou não doente com um determinado... Exatamente. É isso? Exatamente. Quando nós vamos até um médico, ele nos prescreve, nos passa uma requisição de exames. O laboratório de análises clínicas usa diferentes fornecedores para realizar esses exames e chegar nos resultados. Esses resultados todos combinados, eles vão oferecer o diagnóstico, que é o nosso core, o nosso negócio central. Entendo. E está em expansão? Estamos em expansão. Desde que chegamos no Brasil, vencemos as barreiras regulatórias e com muito sucesso, com muita colaboração das instituições públicas, inclusive, e crescimento exponencial nos últimos 5 anos, tanto que conseguimos aprovar a expansão e a construção da unidade Fabril para o próximo ano.
Gustavo, quando se fala sempre na saúde das pessoas, né, uma das coisas mais comuns que diz agora que as pessoas estão vivendo mais, vão viver mais, né, você vai viver mais de 100 anos de idade, na sua geração e por aí afora. Isso Espero. significa melhor mercado para a indústria farmacêutica, de maneira geral, e da indústria química, que está associada à indústria farmacêutica? É aquela situação do ovo ou da galinha, né? Porque as pessoas, nós vamos conseguir viver mais porque os sistemas diagnósticos estão mais evoluídos, as vacinas estão mais evoluídas e os medicamentos também mais evoluídos. Com a perspectiva que eu enxergo como curto prazo da inserção da nanotecnologia, por exemplo, no mercado de saúde, é natural que a extensão e a qualidade de vida melhorem muito. Melhora. Eu ia perguntar, graças a esses testes também, diminuiu bastante a mortalidade infantil? Bastante. Bastante, Inclusive, a Eurimum ela foi adquirida por um grupo americano no último mês de junho. Esse grupo é PerkinElmer, que é líder mundial. O principal produto deles é exatamente o teste do pezinho. Ah, o teste do pezinho. Exatamente. Então, o grupo tem muito orgulho de ter realizado o teste do pezinho da maioria dos americanos, de quase a totalidade dos alemães, da grande maioria dos brasileiros, porque é o maior fornecedor desse diagnóstico no mundo. Entendo. E agora ela, então, é a acionista da Euroimmun. Exatamente. Ela adquiriu a totalidade das ações e o que para nós foi um impacto muito positivo, porque as duas empresas não concorrem entre si, são de segmentos diferentes que se complementam. Então, na verdade, tanto para a Eurimum quanto para a PerkinElmer, o que ocorreu foi um aumento do portfólio de produtos. Vocês têm marca comercial ou não precisa? Uma vez que, como você me falou agora há pouco, vocês não vendem diretamente para o público, né? Não diretamente para o público. Não diretamente para o público. Mas temos marca comercial, brigamos por espaço, por fatia de mercado, temos bons e Qual é grandes a marca concorrentes. comercial de vocês? É a mesma marca, Eurimum. Eurimum. Então, dentro do mercado laboratorial, do hospitalar, nós somos uma marca bastante conhecida. Sei. Bom, dentro desse mercado, eu não vou usar a palavra market share, porque eu capaz de... Sim. Não. Mas qual é a fatia de mercado que vocês têm? São diferentes segmentos. Em autoimunidade, hoje, nós acreditamos ter mais de 50% da fatia do mercado. Então, vocês são líderes do mercado? Em autoimunidade, somos líderes mundiais. Mundiais? Em doenças infecciosas, temos também vários segmentos. No geral, eu diria que nós detemos aí entre 8% e 10% do mercado. Porém, em diagnóstico de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, nós somos também líderes mundiais. Sim. Quer dizer, vocês são, então, são o arqui-inimigo do Aedes aegypti, do mosquito. Arqui-inimigo do vírus. Do vírus, que é transmitido por ele. Ele é o vetor, né? Exatamente. Desse vírus. E que, infelizmente, no Brasil, chega na época do verão, eu acho até que a incidência dessas doenças aumenta, ou estou enganado? Não, está correto, porque o que traz o mosquito é um aumento das chuvas, né? E do acúmulo da água. Acúmulo da água. Por isso, essas campanhas consecutivas que as autoridades fazem, não deixa... Né? Água empoçada e tal. Exato. Porque as campanhas, uma vez que nós não temos ainda vacinas para chikungunya, para zika, já temos vacinas para dengue, mas foram implantadas esse ano. Na ausência das vacinas e da medicação, o importante é a profilaxia, é evitar, orientar a população, né, a fazer o combate do mosquito. Do mosquito. Exatamente. Sei. Entendo. Essa seria, então, vamos dizer, essa forma. Agora, olhando um pouco aí para frente, para onde vai o teu segmento? Para onde vão essas pesquisas? É interessante que todos os anos São Paulo cedia o maior evento em saúde da América Latina. Qual é? A Hospitalar, aqui geralmente no AMB. No AMB. Exato. Hospitalar. Hospitalar, né, o Congresso Hospitalar. E todos os anos nós vemos inúmeras empresas europeias, multinacionais europeias, asiáticas, americanas, tentando entrar no Brasil. Então o Brasil é uma terra de oportunidades. As multinacionais entendem isso, elas só não entenderam ainda como entrar, né? Em virtude da regulamentação, em virtude da cultura ser tão diferente dos outros continentes, mas uma vez entendendo, o Brasil é uma terra de oportunidades. E o crescimento, da mesma forma que todas essas empresas vêm, nós vemos também, e foi essa a opção de investir no Fabril, investir no laboratório, investir na pesquisa e desenvolvimento, buscar parcerias público-privadas para desenvolver novos produtos, porque nós precisamos dos institutos, nós precisamos das universidades públicas que há convênios, há participação, a troca de informações com universidades públicas ou não? Sim. No Brasil, elas foram um pouco resistentes aqui. Não tanto quanto na Europa, mas aqui havia uma certa resistência.
Nós temos um grande sucesso em negociar com institutos que trabalham com pesquisas mais focadas no nosso produto, principalmente porque se a gente pegar nos últimos 2 a 3 anos, as epidemias de chikungunya e dengue elas ganharam um espaço muito grande, uma importância muito grande, principalmente em razão do impacto que ela gera na sociedade, né? Então, para esses segmentos, nós não encontramos resistência nem barreiras, mas as instituições, universidades públicas, os próprios institutos têm trabalhado com muito afinco em prol de parcerias e de desenvolver realmente artigos, de publicações científicas relevantes para a comunidade. Agora, Gustavo, diferentemente de outros produtos, o produto na área que você trabalha depende de regulamentação bastante forte, eu imagino. Sim. Tem que passar pela Anvisa, ou não? Sim. Tem. Como é que é passar pela Anvisa? Nós somos regulados pela Anvisa. A Anvisa ela tem um prazo médio normal, regulamentar, de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses? Geralmente, se os dossiês eles não são preparados adequadamente, cada novo processo vira uma renovação de 60, pode chegar a 90 dias, e isso gera uma lentidão. Comparando, porque vocês atuam em outros lugares do mundo, sim, o FDA americano ou o equivalente da Europa? A certificação CE, que é da Comunidade Europeia, ela tem uma facilitação no sentido que ela certifica a empresa, não o produto. Ah, tá. A Anvisa ela é muito semelhante ao modelo do FDA, mas o FDA ele exige, por exemplo, nos Estados Unidos, os testes clínicos. Então, o FDA é muito mais lento do que a Anvisa. A Anvisa é muito mais eficiente que o FDA demora um ano, na questão do registro do produto. Sim. Um exemplo, a própria Zika. Quando nós trouxemos, a Zika era um problema de saúde pública. Nós tivemos o deferimento em caráter emergencial do registro do produto em, se eu não me engano, 15 dias. Dada a expansão da doença no Brasil. Dada a expansão da doença. Uma epidemia, né? Foi uma epidemia, nós tínhamos os casos das microcefalias. Ninguém sabia, na verdade, o que estava acontecendo profundamente, porque os pesquisadores não tinham concluído ainda os estudos. E o único teste diagnóstico que estava disponível era o nosso. Colocamos uma aplicação em caráter emergencial, com o apoio dos nossos clientes, que são laboratórios, hospitais. Eles nos enviaram carta de solicitação de urgência e emergência. E tivemos deferimento em 15 dias. Foi realmente muito bacana. Ok. Bom, então, 2018 é um ano melhor que o 2017? Acreditamos que sim. Desde que entramos, cada ano tem sido melhor que o anterior. E o ambiente, a retomada da economia nos motiva muito. Nossos diretores, todo o board alemão está muito animado com as perspectivas brasileiras. Olha que para eles ficarem animados, é duro, hein? Estão animados e investindo.